Na aula de hoje, nós daremos início ao estudo das diferentes funções da química inorgânica. Iremos começar aprendendo sobre os compostos denominados de óxidos. Primeiramente, devemos diferenciar os compostos orgânicos dos compostos inorgânicos. Inicialmente, os cientistas acreditavam que o que diferenciavam esses dois grupos era a origem dos mesmos. Assim, uma substância orgânica seria uma substância gerada em um organismo vivo, como as proteínas, os carboidratos, as vitaminas, etc. Já as substâncias inorgânicas tinham origem mineral. No entanto, em 1928, um químico alemão chamado Friedrich Wöhler conseguiu sintetizar em laboratório a ureia, uma substância orgânica presente na urina e no suor dos animais. Após essa síntese, essa classificação das substâncias orgânicas e inorgânicas, que leva em conta a origem das substâncias, caiu por terra. Atualmente, as substâncias orgânicas são classificadas como aquelas que possuem o elemento carbono em sua constituição. E as substâncias inorgânicas são então as demais substâncias. É importante ressaltarmos aqui que existem alguns compostos que apresentam o elemento carbono em sua constituição. E mesmo assim, são classificados como substâncias inorgânicas. Esse é o caso do dióxido de carbono, por exemplo. Mas não se desespere, ao longo das aulas nós iremos conhecer essas exceções, e não é necessário que você memorize estes compostos agora. Os compostos orgânicos e inorgânicos são divididos em vários subgrupos. Estes subgrupos contêm um conjunto de compostos que apresentam propriedades semelhantes e também estruturas semelhantes. Essas classificações nos ajudam a compreender e prever o comportamento dos diferentes compostos. Os subgrupos são denominados de funções, e no caso das substâncias inorgânicas, temos as seguintes funções: os óxidos, os ácidos, as bases e os sais. Hoje, nós iremos estudar sobre os óxidos, suas principais características e como nomeá-los. Mas para isso, é essencial que você tenha um conhecimento prévio sobre NOx. Se você ainda não viu a aula sobre NOx, o link da mesma estará na descrição desse vídeo. Os óxidos são compostos binários, ou seja, compostos que apresentam dois elementos químicos diferentes em sua fórmula, sendo que um destes elementos é o elemento químico oxigênio, que deve ser o elemento mais eletronegativo. O oxigênio é capaz de formar ligações com uma extensa quantidade de elementos químicos. Por isso, o número de óxidos existentes na natureza é muito grande. Vejamos alguns exemplos. Hematita. A hematita é um óxido que contém os elementos ferro e oxigênio em sua fórmula, sendo que este é um mineral encontrado nas cores pretas, cinza metálico e vermelho. Este minério é extensivamente utilizado para a extração do ferro. Cal viva. A cal viva é um óxido que contém em sua fórmula os elementos cálcio e oxigênio, e é um sólido branco obtido na decomposição térmica do calcário, e é amplamente utilizada na construção civil. Podemos citar também a alumina, o dióxido de enxofre, dentre muitos outros. Nós já aprendemos que o NOx do oxigênio é igual a 2-, e o elemento que se liga a ele apresentará, portanto, um NOx positivo. Dependendo do elemento químico que se liga ao oxigênio, a ligação química formada será do tipo covalente ou iônica. Quando o elemento ligado ao oxigênio é um metal, a ligação formada é do tipo iônica, e o óxido é classificado como um óxido básico. Os óxidos básicos recebem esse nome pois, ao reagirem com água, formam uma base. Os óxidos básicos apresentam altas temperaturas de fusão e de ebulição e são, portanto, sólidos à temperatura ambiente. Agora, vamos aprender como nomear os óxidos básicos. Quando o oxigênio liga-se a um elemento que apresenta apenas um único valor possível de NOx, a regra de nomenclatura é muito simples. Basta escrevermos óxido de mais o nome do elemento ligado ao oxigênio. Vejamos alguns exemplos. Na2O. O sódio pertence à família 1A,
e o único valor de NOx possível para estes elementos é igual a 1+. Sendo assim, o nome deste composto é óxido de sódio, CaO. O cálcio está na família 2A e o único valor possível de NOx para os elementos dessa família é 2+. Sendo assim, o nome deste óxido é óxido de cálcio. Quando o oxigênio liga-se a um elemento que não apresenta valor de NOx fixo, devemos usar nomenclaturas diferentes que dependerá do NOx do elemento na formação do composto. Existem 3 nomenclaturas possíveis para estes casos. Uma das formas possíveis de nomenclatura consiste em escrevermos óxido de mais o nome do elemento ligado ao oxigênio mais o NOx deste elemento em algarismos romanos. Vejamos alguns exemplos. Fe2O3. O ferro não apresenta valor fixo de NOx. Para calcularmos o NOx do ferro neste composto, basta multiplicarmos 3, que corresponde ao número de oxigênio na fórmula, por seu valor de NOx, que é igual a 2-, e somar o resultado com 2 vezes x, sendo que x corresponde ao NOx desconhecido do ferro. Resolvendo este cálculo, nós encontraremos que o NOx do ferro neste composto é igual a 3+, e a nomenclatura será, portanto, óxido de ferro 3. Uma outra possibilidade consiste em utilizar os prefixos di, tri, tetra, etc., para indicar a quantidade dos elementos na fórmula. O radical mono também é utilizado, mas frequentemente é omitido. Vejamos alguns exemplos. Fe2O3. Como existem 3 oxigênios na fórmula, utilizaremos o radical tri para este elemento e di para o elemento ferro, e o nome do composto será trióxido de ferro, Cu2O. Neste caso, podemos escrever monóxido de cobre ou apenas óxido de cobre. A terceira alternativa consiste em utilizar as terminações oso e ico após o nome do elemento em latim. A terminação ico deve ser utilizada quando o elemento está representado com o seu maior NOx e oso com o seu menor NOx. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui 2 óxidos contendo o elemento ferro. O ferro possui 2 valores possíveis de NOx, o valor 2+ e o valor 3+. Ao realizarmos os cálculos para encontrar o número de oxidação do ferro em cada composto, veremos que no primeiro exemplo, o ferro apresenta número de oxidação igual a 2+, e no segundo exemplo, NOx igual a 3+. Sendo assim, o nome dos compostos são, respectivamente, óxido ferroso e óxido férrico. Quando o elemento ligado ao oxigênio é um ametal, a ligação formada é do tipo covalente e o óxido formado será um óxido ácido, também chamado de anidrido. Os óxidos ácidos recebem esse nome pois, ao reagirem com a água, formam ácidos. Os anidridos ou óxidos ácidos apresentam baixos valores de temperaturas de fusão e ebulição e são geralmente gasosos à temperatura ambiente. Para nomearmos os óxidos ácidos, utilizaremos praticamente as mesmas regras utilizadas para os óxidos básicos. Vejamos alguns exemplos. Aqui temos 2 óxidos ácidos. O enxofre não apresenta valor fixo de NOx. Sendo assim, vamos calcular o NOx deste elemento em cada exemplo. No primeiro caso, o NOx do enxofre é igual a 4+, e no segundo caso, o NOx do enxofre é igual a 6+. Sendo assim, para o primeiro composto, os nomes possíveis são óxido de enxofre 4, dióxido de enxofre ou anidrido sulfuroso. Neste tipo de nomenclatura com as terminações ico e oso, existe uma diferença entre a nomenclatura dos óxidos ácidos para os óxidos básicos. Em vez de utilizar óxido, utilizaremos anidrido no início do nome. A palavra sulfur vem do latim sulfur para o enxofre. Para o segundo composto, os nomes possíveis são
óxido de enxofre 6, trióxido de enxofre e anidrido sulfúrico. Além dos óxidos ácidos e óxidos básicos, existem ainda os peróxidos e os óxidos anfóteros, mas este é um assunto para outra aula. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram e Facebook. Então é isso e até mais!